Vamos falar hoje de uma estrutura chamada parágrafo padrão, que nada mais é do que um guia, vamos dizer assim, para a gente apresentar as nossas ideias no parágrafo. É um jeito único? Não, como o nome diz, é um padrão que pode ser trabalhado futuramente, mas hoje vamos ver as bases iniciais, aquele arroz e feijão bem feito, mas claro, depois da vinheta. Bom, a estrutura do chamado parágrafo padrão vai ser essa aqui, ó. A gente apresenta o tópico frasal, desenvolve a ideia e relaciona essa ideia com a tese. Lembra, já falamos sobre o que é tese, já falamos sobre o que é tópico frasal, já discutimos todos esses conceitos aqui na nossa playlist. Eu vou deixar para você aqui na descrição do canal o primeiro vídeo da playlist, que daí você pode acompanhar na sequência ou encontrar na playlist aquele assunto que você quer, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para você, caso você esteja chegando aqui no canal agora, beleza? Mas voltando na estrutura do parágrafo padrão, é isso. Mais uma vez, é a única possibilidade de escrever um parágrafo? Claro que não. Tanto é que é o chamado parágrafo padrão. É aquele, vamos dizer, arroz com feijão bem feito, sabe? Seja aquele que dá certo quando você ainda não tem, de repente, muito traquejo argumentativo, ainda esteja no início do seu estudo retórico, seja para aquele assunto que de repente você não domina muito e não quer arriscar. Então, como eu falo, fazer aquele arroz e feijão bem feito. O parágrafo padrão atende bem a uma necessidade de um texto argumentativo, tudo bem? Podemos, claro, aprofundar, mas é uma saída que resolve. Bom, para a gente exemplificar o parágrafo padrão, eu vou transformar em texto uma parte daquele planejamento que fizemos na semana passada, no vídeo passado. Lembra? A gente pegou essa proposta, né? Participação política indispensável superada. Dessa proposta, tiramos a nossa tese, a participação ativa na política é indispensável. Aí vimos os três tópicos frasais e chegamos às palavras-chave de cada parágrafo. Então a gente viu tudo que ia aparecer no nosso texto, montamos o nosso planejamento no esquema dos argumentos em paralelo, mas montamos o nosso planejamento, as palavras-chave, chegamos a isso. Claro, ainda vou passar para vocês futuramente caminhos de pensamento para encontrar como alcançar esses argumentos, maneiras que podem ser trabalhadas, enfim. O fato é, eu vou trabalhar com esse parágrafo aqui e esse aqui. Tá? Ou seja, seria o segundo e o terceiro parágrafo do meu texto. O primeiro parágrafo vai aparecer a tese, que é a introdução. Teremos futuramente vídeos falando sobre maneiras de construir introduções, então não vou entrar nele agora. Vou montar esse aqui na estrutura do parágrafo padrão e esse aqui na estrutura do parágrafo padrão. Então, como se o texto já tivesse começado, tá? O que vai acontecer? No começo do parágrafo, eu vou apresentar a ideia geral que vai ser trabalhada. Depois, eu vou montar esses tópicos que a gente pensou. E depois, eu vou mostrar como isso prova a tese. No segundo, vou apresentar a ideia, o tópico, vou falar da redemocratização, falar da representação igualitária, da política externa e mostrar como tudo isso, então, prova que a participação ativa na política é indispensável. De repente você pode falar assim, Caco, mas espera, os parágrafos, da maneira como compôs, ficaram muito grandes. Claro, eu estou trabalhando aqui com textos de até 80, de 70 linhas, 65, 70 linhas, tá? Pensando também no pessoal da diplomacia e tudo mais, em prova ou em outras provas que exigem textos maiores. Caco, mas eu vou fazer uma prova de 30 linhas, e aí? Bom, primeiro, o que você faz? A gente já conversou no vídeo passado. Não vou fazer 3, vou fazer só 2. Ah, mas o meu parágrafo está muito grande, então preciso diminuir. Ótimo, então vou tirar a citação. Ah, vou falar só da política interna, não vou falar da política externa. Tirar informações é sempre mais fácil do que colocar informações sem que isso fique enroleba, né? Aquela cara de enrolação, circular, enfim. Tudo bem? Então, estou trabalhando aqui com o mais extenso possível. Aí você vai adaptar isso à necessidade do seu texto. Tranquilo? Bom, vamos ver então este parágrafo na montagem, numa possibilidade, claro, palavras são sempre palavras, você escreveria de um jeito diferente do meu e os dois poderiam dar certo, tudo bem? Mas vamos ver então a possibilidade de reescrever isso usando o parágrafo padrão. Vamos lá. Embora as atividades executivas, judiciais e legislativas sejam delegadas aos membros dos três poderes,
suas decisões interferem diretamente no cotidiano de toda a sociedade. Já no início do pensamento filosófico, Aristóteles incorporava à política o conceito do bem coletivo, devendo ser este, ainda hoje, o foco das decisões governamentais. Seja pelo preço dos produtos, como alimentos e gasolina, ou pela quantidade do transporte ou pela qualidade, do transporte público e pelo acesso à educação, todo cidadão está sob os efeitos das atitudes dos eleitos, tornando necessário o envolvimento ativo da população na demonstração de seus interesses e anseios por melhorias. Veja, cara, é um parágrafo simples que resolve, como eu falei. A gente está nesse primeiro momento. Quero fazer aquele simples que resolve. É um parágrafo que sai de um lugar, chega a outro, mostra o que quer, não está simplesmente um parágrafo com fatos. Isso é bem importante, tá? A ideia é o centro. Tenho fatos, referências, citações, mas eles não são o principal do parágrafo. O principal é a ideia, como conversamos no vídeo sobre fatos e argumentos. Tudo bem? Bom, vamos dissecar isso aí. Por que eu estou falando que é simples? Porque é a estrutura do parágrafo padrão. Não sei se você percebeu, mas aqui, o que eu fiz? Apresentei o tópico frasal. Ok, a atividade é deles, mas a consequência é sofrida por todos. Não é não é esse o nosso tópico frasal? A influência no cotidiano? Beleza. Vou apresentar as ideias, vou desenvolver. Falei aqui do Aristóteles, falei do preço dos produtos, dos alimentos, da gasolina, transporte público, educação, que era o que a gente tinha elencado. E agora eu vou relacionar com a tese, ou seja, eu vou mostrar por que isso realmente me convence da tese, tornando necessário o envolvimento ativo da população. Cara, a tese não é essa, a participação política é indispensável. Tá aqui o envolvimento, só que em vez de falar participação política, eu coloquei envolvimento ativo na demonstração dos interesses. Claro, as palavras a gente vai mudando, mas a ideia que tá aí, cara, nada mais fiz do que apresentei o tópico, desenvolvi, relacionei com a tese. Vamos fazer o próximo? Detalhe, no próximo a gente vai fazer a questão da coesão. Né? Um pontinho de coesão, por quê? Eu não vou começar o segundo tópico frasal do nada. Pera, mas você estava falando uma coisa, do nada você começou outra. Então a gente trabalha essa coesão, que é essa costura de um para o outro. Tá? Então eu já vou terminar um e já puxo de onde eu terminei, puxo a introdução do próximo. Então, por exemplo, a gente terminou aqui falando das atitudes dos eleitos e que é necessário envolvimento da população para demonstrar os seus interesses para esses eleitos. Ok? O fator inicial para esta valorização das necessidades populares é a escolha de representantes conscientes da importância de se agir pela coletividade, tanto interna quanto externamente. Ao conceito de democratização, soma-se a garantia constitucional de direito ao trabalho, à moradia e às diferenças, além de outras medidas para garantir uma representação igualitária a todos os integrantes da comunidade. No campo da política externa, serão esses eleitos os responsáveis pelas relações comerciais e econômicas do país, as quais devem impulsionar o desenvolvimento coletivo, não apenas de pequenos grupos. Tal igualdade na representatividade depende da presença efetiva dos eleitores nos sufrágios, estudando as propostas de cada candidato e cobrando suas aplicações. Mais uma vez, o que a gente tem? Na estrutura geral, o parágrafo padrão. Apresentei a tese. Qual que é a tese? Ou apresentei o tópico frasal. Aliás, qual é o tópico frasal? A necessidade, a escolha dos representantes. É importante estar junto na escolha dos representantes. Legal. Então falamos aqui. Vamos falar da escolha de representantes. Fechou? Que deve estar consciência, a coletividade. Como no parágrafo eu vou trabalhar tanto a questão interna quanto externa, já antecipei isso aqui. Tanto interna quanto externamente. Pronto, é minha introduçãozinha do parágrafo. É isso, tá? Vou justificar. Beleza. Falei do conceito de democratização, que já estava no nosso planejamento. Aqui, cara, só transcrevi o planejamento, basicamente. Falei da democratização, falei da representação igualitária e tal. No campo da política externa, esses eleitos vão fazer isso. Então, aqui no começo já está claro que eu já sabia o que ia aparecer no parágrafo. Eu estou mostrando lá para a banca, ó. Esse texto está planejado. Como eu te falei, cara, ficou muito grande. Tá bom, tira esse tanto interna quanto externamente e fala só até aqui. Daria um bom parágrafo também, tiraria esse no campo da política externa, tá. Pronto, eu poderia muito bem sair daqui,
falo aqui da representação, da garantia e tal, e venho para a participação ativa, venho para a relação com a tese. Eu quis fazer interna e externa. Percebeu? Ah, Caco, mas eu quero, de repente, desenvolver isso em 2 parágrafos diferentes. Um só para o interno, outro só para o externo. Faça! Você tem o domínio da sua argumentação. Por isso que a gente não tem formas dissertativas, como eu venho falando para você desde o primeiro vídeo dessa série. Não é uma forma que você vai fazer sempre assim. Depende do tamanho do seu texto, do seu domínio do tema, da sua linguagem, enfim. Mas eu quero que você perceba aqui como, nos 2 parágrafos, eu segui à risca o parágrafo padrão. Peguei o que a gente planejou, planejei. Aqui é meu tópico frasal e vou falar isso, isso e isso. Beleza. Por que isso convencerá a tese? Bom, se eu planejei, eu sei. Mostrei isso para o leitor. O parágrafo padrão deixa o nosso texto didático, vamos dizer assim. Tá? E é necessário que o nosso texto seja didático. Agora, cuidado. Você percebe que a estrutura do parágrafo padrão, ela trabalha com a ordenação das ideias. Não é simplesmente jogar isso lá como... vou ficar jogando frases soltas. Por exemplo, vou desenvolver esses mesmos 2 parágrafos, mas jogando no lixo a coesão interna. Vamos lá. A política influencia no cotidiano. Para Aristóteles, a política visa a coletividade. O preço dos produtos, a qualidade da educação e o acesso ao transporte público são influenciados pela política. Deve-se, portanto, participar dela. Além disso, é muito importante escolher bem o representante. No processo de democratização, deve haver representação igualitária e garantia de direitos básicos. A política externa é importante, tanto no comércio exterior quanto na mediação de conflitos internacionais. Então, todos devem participar da escolha dos representantes. Cara, isso é o que você não vai fazer. Tudo bem? Por quê? Aí foi o que eu falei, né? Parágrafo padrão, é a forminha. Então, vou jogar o tópico frasal. Pum, a política influencia no cotidiano. Ponto. É muito importante. O coesivo, além disso. Né? Todo mundo diz assim, além disso, como coesivo. Cara, isso aqui tem uma coesão que não traz coesão nenhuma. Porque você não está costurando os parágrafos. Né? Isso, além disso, isso. Poderia inverter a ordem, que ele é na mesma. Né? Mas tudo bem, o pessoal usa. É muito importante escolher bem o representante. Ponto. Cara, vomitou o tópico frasal. Percebe? Vomitou isso aí. Brum! Aí começa outra coisa do nada. Brum. Então, essa costura interna dos parágrafos, essa coesão das ideias, isso também é muito importante. Tá? Por isso que, desde o planejamento, como a gente viu, a gente já vai pensar, bom, eu vou começar aqui, vou seguir esse caminho e vou chegar aqui, beleza? E esse ponto é o que vai ser a minha ligação com o próximo. Para isso, a gente planeja o nosso texto. Deu para entender isso aí? Bom, então, mais uma vez, até aqui, o que a gente já tem? O nosso passo a passo. Leio a proposta, penso na tese. Depois que eu pensei na tese, temos vídeo da tese, vamos montar nosso planejamento inicial. Tópicos frasais, 2 ou 3, dependendo do tamanho que o seu texto vai ter, certo? Pensou no tópico frasal? Legal. Agora vamos pensar no que vai aparecer neste tópico frasal. Okay? Como que eu vou convencer disso? Aí que vão entrar as citações, as referências, as comparações. É aí que vão entrar. Porque não são os fatos, mas esses fatos transformados em argumentos, como falamos no vídeo passado. Beleza, tá pronto isso aqui? Agora vamos para o processo da escrita. Como? Parágrafo padrão. Apresento o tópico, desenvolvo, relaciono com a tese, mas claro, me preocupando com a sequência lógica dessas ideias, tudo bem? Aliás, fica muito atento a isso, né, cara, com essa questão dos fatos e das citações. Eu vejo muita gente falando assim, na redação, sei lá, do Enem, por exemplo, na redação do Enem, eu citei tal coisa e tal coisa. Será que eu fui bem? Cara, não dá para saber pela citação, porque o fato é o fato. Mas isso mostra muito como a gente dá importância para o fato, ligando dane-se para todo o resto, dane-se para manter o decoro parlamentar aqui, mas ligando dane-se para todo o resto, né? O importante foi que eu citei tal filósofo, o importante foi que eu citei tal filme. Cara, não é isso importante. Às vezes o cara não citou algo tão desconhecido, mas está muito mais coeso do que essa citação solta.
Beleza? E é isso que eu quero mostrar para você. A redação é um todo, é uma lógica, é um caminho argumentativo a ser seguido. Não é uma forma e muito menos um aglomerado de citações e fatos. Tá ficando claro isso para você? Então, claro, isso aqui, mais uma vez, é o passo inicial. Daqui para frente a gente vai aprofundando a nossa brincadeira, também vou falar de introduções e tudo mais. Tem ainda muita coisa pela frente, ok? Mas treine algumas redações até aqui. Treine a montagem do parágrafo padrão. Treine isso para você se habituar. Esse planejamento e essa montagem do parágrafo padrão, ela é feita com mais rapidez, sem perda de qualidade, à medida que você vai treinando, tudo bem? O treino da redação é fundamental. Maravilha? Então é isso aí, mais um ponto do nosso curso completo, gratuito de redação aqui para você. Espero que você tenha aproveitado. Deixe seu like, compartilhe com os colegas, deixe seu comentário aqui e me ajude o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais vídeos tem para você e todo mundo fica feliz, beleza? Muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo.